Boa noite a todos, boa noite às senhoras que aqui estão. Começamos a nossa segunda aula sobre os princípios do conservadorismo. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho de o que é o conservadorismo. E hoje nós vamos entrar diretamente nessa ideia dos princípios conservadores. Então, enquanto eu me organizo aqui, gostaria que vocês dessem uma boa noite para os nossos amigos também. Boa noite, pode abrir o microfone, falar alguma coisa. Boa noite. Oh. Boa noite, professor Marco Antônio. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Mais uma aula aí conosco. Estamos muito felizes de poder participar. Boa noite, gente. Eu, como uma boa dona de casa, estou aqui olhando vocês, fazendo serviço doméstico. Tudo A bem. janta. Essa é a nossa vida. O importante é que a gente vai aprender hoje. Isso mesmo. Eu estou atenta a vocês aqui. Lia. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada por poder participar, um prazer. Tudo bom. Vamos começar então com o primeiro princípio. Como eu fiz na aula, eu vou dar licença só um minutinho. Deixa eu colocar ele aqui. Bem, princípios. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver como é que está ficando para vocês. Ok, deixa eu fixar ela e a minha tela vai ficar do lado aqui. Deixa eu tirar minha fixação aqui, porque aí fica melhor. Deixa eu liberar, porque aí fica a tela maior. Vou só abrir ela aqui na outra página e aí eu já começo com vocês. Bem, alguém, por favor, me diga se a tela ficou mais ou menos para vocês. Estou vendo perfeitamente. Perfeitamente? Para mim ficou ótimo. Ficou ótimo, então tá bom. Não estou conseguindo aumentar ela mais, mas acho que tá bom assim. Bem, princípios do conservadorismo. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho diretamente quais são esses princípios e como a gente consegue lidar com cada um deles. Deixa eu mudar para uma outra tela aqui para poder mudar, senão não consigo. Bem, essa é a primeira ideia que nós temos aqui. Importante. Apropriação intelectual de princípios e valores do pensamento conservador. Essa semana eu apresentei um trabalho num curso que eu faço de teologia e eu dizia sobre uma crise na nossa igreja, que é a Igreja Batista. E eu dizia assim, pessoal, do ponto de vista intelectual, a Igreja Batista, como toda a igreja evangélica, ela está sob ataque intelectual. Então, o que os progressistas da esquerda estão fazendo? Eles estão na igreja e eles estão passando alguns elementos intelectuais como se fossem verdades. E se nós não fizermos o esforço intelectual, a gente vai perder essa guerra. A gente vai perder essa coisa. A segunda parte está aqui. A presente guerra cultural exige que os conservadores tenham a posse e o porte das chamadas armas intelectuais. Ou seja, você tem que fazer um esforço intelectual para que neste campo você possa combater. Porque senão você vai ficar naquela coisa da superfície. Você fala por estereótipos, você fala por ideologias, e eu disse na primeira aula, o conservadorismo, não sei se vocês vão lembrar disso, o conservadorismo não é uma ideologia, é uma atitude diante da realidade, é uma atitude de vida. Então, nós temos uma teoria do conservadorismo, hoje nós já temos, mas você não tem um arcabouço teórico como é o marxismo, por exemplo, como é o liberalismo, por exemplo. Você não tem isso no conservadorismo, porque é mais uma atitude de vida, é o modo de viver. Eu dei o exemplo da semana passada da família. Nós amamos a família, mas antes de amar alguma coisa, nós vivemos e vivenciamos. Duas senhoras aqui mesmo já disseram, eu estou cuidando da minha casa e ouvindo a aula. Eu estou fazendo a comida e participando da aula. Se isso é algo extremamente conservador. Extremamente conservador.
Inclusive, eu lembro de uma passagem bíblica sobre o livro de Neemias, quando eles estavam reconstruindo os muros. E Neemias deu uma ordem, com uma mão na colher de pedreiro e com a outra mão a espada. Você trabalha e você luta ao mesmo tempo. As senhoras hão de convir comigo, que é desta forma que nós vivemos, que é dessa forma, deixa eu só fechar aqui, que é dessa forma que a gente trabalha essas coisas. Beleza? Então vamos diante agora do primeiro, propriamente dito. Primeiro princípio. Ordem moral duradoura. Ok? Ordem moral duradoura. Um conservador crê que existe uma ordem moral duradoura. Se você impor uma ordem moral por meio de armas, por meio de coerção, por meio de revolução, não tem condições de ter uma ordem moral duradoura. Primeiro princípio do conservadorismo é este. Esta ordem é feita para o homem, e o homem é feito para ela. A natureza humana é uma constante, e as verdades morais são permanentes. Me permita uma consideração teológica. Somos ou não somos o povo do criacionismo? Não só do criacionismo, mas de um Deus criador. Sim ou não? Alguém abre o microfone e me dá um sim para ficar mais legal. Sim. Sim. Eliane, somos, acreditamos na criação. Sim. Sim, Delba? Então, Sim, com certeza. princípio. Olha que princípio. O Deus que cria, ele coloca na obra criada o que a obra criada deve ser. E não só coloca o que ela deve ser, o que Aristóteles vai chamar de teleologia, ou seja, em minha mão nós temos uma caneta. O fabricante da caneta, ele coloca na caneta o que a caneta tem que ser. A sua, como diria Aristóteles, a sua finalidade, a sua causa final. O que significa? Que o Deus que cria, ele não só se revela pela própria criação, como também ele estabelece a obra criada, o que ela tem que ser. Eu vou ler de novo aqui, hein? Esta ordem é feita para o homem, e o homem é feito para ela. Olha que coisa maravilhosa. Então, um conservador, ele entende que tem uma ordem moral duradoura. E essa ordem moral não é estabelecida por ele. Ele não é um progressista subjetivista que dá sentido às coisas. Ele contempla a obra criada. E na contemplação e na reflexão da obra criada, ele entende por que aquelas coisas são daquele jeito. Continuando a leitura, o conservador entende a moral como um conjunto de valores e princípios que podem ser acessados, guarda essa palavra, acessados por meio da ferramenta da razão. Traduzindo isso, se o Deus que cria coloca na obra criada o que ela tem que ser, quando eu examino, quando eu verifico, quando eu estudo, eu consigo abstrair, eu estou falando do movimento com a mão para você entender, da coisa que eu estou estudando, o que ela é. O que ela é. Porque ela foi colocado nela. O que ela tem que ser. Isto só pode ser possível, pois existe uma ordem moral duradoura. Olha que maravilha. Por que nós somos conservadores? Que atravessa o tempo. Se você olhar de novo na teologia, quando os teólogos falam sobre Deus, não fala em um Deus que está mudando. Confere? Não é, pessoal? Não é, irmãs? Irmãs, estou achando que estou na igreja. Não é, minhas queridas? Não fala... Sim. De vez em quando eu me perco na igreja. Não fala de um Deus que está mudando. Inclusive, o texto sagrado diz que o nosso Deus é o mesmo quando? Alguém pode responder? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele é ontem, como o Delba falou. E hoje. E será eternamente. E ele vai ser para sempre. Ou seja, ele não muda. E a grande pergunta é, por que aquilo que ele cria
tem que mudar. Ou, como diriam os filósofos gregos, talvez só mude na aparência, mas não muda na essência. Mas essa é uma outra aula de filosofia. O modelo platônico é uma outra influência dessa ordem moral. É o chamado, você já deve ter ouvido, dualismo platônico. Platão fala que existem duas realidades. Uma que é perfeita e uma outra que é imperfeita. A realidade perfeita é o mundo das ideias. E o mundo na qual nós estamos e vivemos é a realidade imperfeita. O dualismo platônico estabeleceu a noção de duas ordens, a partir da ideia de duas realidades. Uma ordem moral interior da alma e outra exterior da vida em comunidade. Olha, isso aqui é importantíssimo. Alguém aqui já ouviu a expressão a ordem da alma? Eu dou isso para os meus alunos do Rui Barbosa. A ordem da alma. A ordem da alma é um negócio muito complicado. Eliane? Nunca ouvi essa expressão, não, a ordem da alma. Mas você, como psicóloga, você entende que o mundo interior, que é o que está dentro, que é muito complexo, na maioria das pessoas ele está desordenado. Sim, perfeitamente. Logo, o seu mundo que está fora, como é que fica? Desorganizado. Dentro desorganizado, fora desorganizado. Muitas de vocês já devem ter ouvido falar do Jordan Peterson, que ele fala sobre o arrume o seu quarto. Ele diz assim, se você começa a colocar a ordem no que está um pouquinho fora, você começa a ter a noção de que dá para poder organizar dentro. Por isso que o serviço do terapeuta, de um bom terapeuta, é muito bom. Ele nos ajuda a nos centralizar, ele nos dá ferramentas para a gente começar a ordenar o nosso mundo. Alguns até precisarão de algumas substâncias químicas ou remédios que vão estabilizar e etc. e tal. Mas todas estas coisas têm a ver com a ordem dentro, a ordem interna. E isso é complexo. E aí cada um tem uma linha dessa interpretação. Nós, conservadores, entendemos que a ordem exterior ela está intimamente ligada à ordem interna. A sabedoria, diz Platão, consiste em ordenar bem a nossa própria alma. Abra um parêntese. Vocês já fizeram o perfil de alguns indivíduos da esquerda progressista? Você já viu que desde a parte externa quanto interno é sempre caótico? É sempre complexo? Vocês já repararam isso? Já perceberam isso? Eu estou com um problema de energia aqui, hein? Parece que vai cair a luz aqui em casa, está piscando. Se eu cair, tá bom? Minha filha gritou, vai cair a luz. Já caiu uma vez já, quando era 7 horas da noite. Você já percebeu quando você faz a análise dessas pessoas? Minhas queridas, acho que vou ter que parar. Alguém entra em contato com o Gileia? Estou ouvindo. Tá normal. Eu sei, mas hoje não está um dia bom não, porque a luz aqui em casa está ameaçando cair. Já caiu uma fase já da energia. Que coisa em que... Meu Deus. Se cair a fase da onde está o modem, aí cai tudo. Ai, que Nossa, pena. mãe. Vocês desculpam, mas é porque a minha filha gritou, vai cair a energia. Porque 6 e pouco caiu energia aqui na região. Por isso, né? Ixi. Isso é boicote, hein? Hoje está muito bem, professor. Misericórdia. Sim. Eu não tenho nenhum problema se a gente parar e recomeçar, porque eu comecei a ver que a minha luz de frente aqui está piscando. E aí a minha É filha isso, Thelma. Eu tô tentando, eu não sou tecnológica, eu tô tentando entrar, ver vocês, não tô conseguindo. Mas o que tem cachorro latindo aí? Sim, o problema é que eu não tô conseguindo nem voltar vocês. Meu Deus. Ah, agora consegui. Fechei o microfone. Eu estou na mesma situação. Minha câmera parece que deu problema. Vocês desculpem. E agora apareceu esse problema aqui em casa. Eu estou com medo. Eu posso continuar um pouco mais, mas eu estou com medo de cair. Você Se cair, que nós já sabemos. É, Então tá bom. Pronto. Vamos continuar aqui. O assunto está interessante. é. Então, basicamente, nós temos um princípio que é chamada ordem moral duradoura. Um outro elemento está aqui, ó.
Agora, uma abordagem de natureza teológica. A noção religiosa de ordem moral. Reparem que eu coloquei a figura do Moisés aqui, descendo o monte e com as tábuas da lei na mão. É dessa maneira que, na perspectiva da religião cristã, ou judaico-cristã, nós percebemos a moral. Antes de ler o texto, repara, ele passa 40 dias e 40 noites no monte. Confere? E a questão toda é quem entregou para ele as tábuas da lei, que é uma diretriz moral. Quem entrega para ele? É Moisés que escreve isso? Bem, na nossa concepção de fé, Moisés recebe de Deus. Então, Deus é o outro que está em diálogo com o ser humano. E como ele é o Altíssimo, é ele, na perspectiva religiosa, que estabelece essa ordem moral. Por isso que nós, conservadores, nós não criamos uma moral. Nós não estabelecemos uma moral. Nós recebemos isso. Na perspectiva religiosa, a moral emana de um Deus criador e se impõe sobre a vida. Portanto, assim como Deus é o mesmo ontem, como disse a Delba, hoje e para sempre é a ordem moral. Você percebe que os conservadores estão muito ligados a uma perspectiva também religiosa? Apesar de termos alguns conservadores, como o Oakeshott, em certa medida o Russell Kirk, que não eram tão religiosos, eles entenderam essa perspectiva. Perceberam? A outra, para finalizar esse primeiro tópico, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Na modernidade, esta ordem moral ela está em colapso. A partir da modernidade, ou seja, a partir do Renascimento, se estabeleceu a ideia de humanismo. Você já reparou que quando nós queremos que alguma coisa fique boa, nós denominamos de humanismo? A gente sempre acha que o humano é o suprassumo de tudo que existe. A minha sociologia é humanista, a minha teologia é humanista, a minha psicologia é humanista. Porque a ideia de o homem como modelo é a ideia que nós temos como o melhor de tudo. Uma brincadeira que nós fazemos com os nossos animais de estimação. Vocês já perceberam que nós chamamos os nossos animais de estimação estou colocando o nome de pessoas e chama de meu bebê, meu filhinho, etc. Tudo bem, é carinho. Mas quando nós tiramos do cachorro a cachorrice e colocamos no cachorro a humanidade, nós achamos que o cachorro melhora. Ledo engano. O meu cachorro Luke, ele só é o que ele é porque ele é o cachorro Luke. Na hora que eu descachorrizar, estou inventando essa palavra, descachorrizar o Luke e o Luke ficar igual a mim, ele vai ter problema com a Cláudia, minha esposa, com a Sara, com o Pedro, comigo. Porque eu sou um cara muito problemático e complexo. E o Luke consegue fazer isso porque ele é cachorro. Mas nós achamos que descachorrizando ele, porque o humanismo é muito isso. Ele é antropo-homem, cêntrico, homem no centro. Como disse Gorgias lá atrás, o homem à medida de todas as coisas. Se nós medirmos tudo pelo ser humano, complicou. Um detalhe, hein? Tem um outro princípio que é retirado da Bíblia, chamado de imperfectibilidade humana. O homem é imperfeito. É por isso que todo conservador ele é cético às grandes ideias do ser humano, ele é cético quanto às utopias, porque elas são obras do próprio homem. Um outro elemento do colapso da ordem moral é a razão cartesiana, porque Descartes, no seu penso logo existo, ele vai dizer que o homem pensa, analisa, raciocina, logo o elemento que ele pensa é maior do que a realidade concreta. Só que o próprio Descartes pode dizer para nós que o homem pode estar pensando sozinho. Isso é um problema. O outro é o cientificismo. Ciência, senhoras, é método. Método
de você buscar o conhecimento e produzir o conhecimento. E produzindo e buscando, você pode alcançar a verdade. Só tem um pequeno detalhe. O pressuposto da ciência é o ceticismo. A ciência não aceita em hipótese alguma que vá, de fato, dominar o que chamamos de verdade. Porque senão a ciência vai ter que parar diante da própria verdade. E ela, na sua evolução, ela não pode parar. A outra noção é a noção do pós-estruturalismo. Ou seja, não existem elementos que estruturam a sociedade, a realidade como um todo. E nós estamos numa fase pós. Não existem bases, porque o subjetivismo ele é muito grande. Logo, é o humano, o ser humano, que diz para todas as coisas que existem o que elas são. E, por fim, a maior das falácias, o relativismo, que vai gerar um relativismo moral. Ou seja, não existe verdades absolutas. O que existe são verdades. Toda vez que você vê alguém... Delba? Desculpa, Pode falar. Esse tal de relativismo veio para poder acabar com a sociedade, para acabar com a família, para acabar com a moral, para acabar com os costumes, para acabar com tudo que Deus falou. Com Isso que eu acho. Relativismo, o homem é ruim. Eu falo que o ser humano ele é ruim. Então, só Deus mesmo, viu? Para ter misericórdia da gente. Desculpa te interromper, viu, Marcos? Querida, eu gosto Perdão. disso. Eu gosto disso. Então, o relativismo é a noção de que não existem verdades absolutas. Se não existem verdades absolutas, o que eu faço com as verdades da matemática? Alguém pode me definir rapidamente o que é um quadrado? Uma figura geométrica. Figura geométrica perfeita, qualquer lugar que ela caia vai dar certo. Isso aí me lembro de um pastor falando para mim. Me chamam de quadrado. E ela tem Mas os lados dela são o quê? Os lados dela são iguais. Porque os seus ângulos são perfeitos. Sim, 90 graus cada um. Existe quadrado ou quadrados? O cachorro vai aí, vou desligar. O que existe é o quadrado. Uma figura geométrica que tem os seus 4 lados iguais. Ou seja, uma verdade absoluta nós temos. Então, se existem as verdades matemáticas, por que não existem outras verdades? Essa é uma ideia que se coloca. Para o relativismo, a verdade é aquilo que o ser humano vai dizer que é. Eu vou interromper de novo, desculpa aí. Eu não sei, professor, você falou na ciência, né? Só que a ciência, ela passa a ser verdade quando ela é comprovada, porque a ciência não é ciência por acaso só. Tem que haver uma comprovação, por exemplo, uma matemática exata. Mas a ciência não é exata. Depende, eu estou falando não no total, porque o que era bom antigamente, hoje em dia já não é mais bom, né? Mas vamos ver a respeito das vacinas antigas, não dessa aqui que apareceu aí há pouco tempo, né? A paralisia infantil. Então, foi feito um estudo, então foi comprovado, através de estudos, que ela é eficaz. Então, ela foi provado através da comprovação. Sim, mas vamos fazer um detalhe. E a ciência vai melhorando a própria vacina. Sim, vai aperfeiçoando, no caso. Até chegar no... Porque ela não pode parar. A única diferença da ciência para a matemática é exata, ela não muda. E a ciência, ela vai, como você falou, vai renovando, ela vai se adaptando e vai se aperfeiçoando. Por isso que faz o progresso científico, que é muito bom para nós. Sim, exatamente. O progresso é bom, só basta o homem saber usar esse progresso. Só que esses elementos, eles vão questionar o que nós conservadores chamamos de ordem moral duradoura. A grande pergunta que eu deixo para as senhoras, eu abro agora mais, o que vocês percebem sobre essa ordem moral duradoura? E aí vem os comentários ou perguntas de vocês. Ordem moral duradoura? É isso que é o primeiro princípio conservador, a ordem moral duradoura.
Sim. que não vai mudar em hipótese alguma, porque ela é estabelecida para além do ser humano, para além do indivíduo, para além da cultura, para além da própria ciência. Professor, eu vejo que essa ordem moral duradoura realmente a gente vê nas pessoas que acreditam em Deus, porque fora as que não acreditam, isso não existe para elas, né? Mas se elas fizessem o esforço intelectual, elas iam percebendo a natureza das coisas, de que as coisas são daquele jeito, porque elas surgiram daquele jeito, elas foram criadas. Ou seja, então, não tem como um conservador ele ser um relativista moral. Professor, essa ordem moral duradoura é divina, ela é princípio bíblico. Sim. Mas o que eu estou dizendo é o Por seguinte: isso o meu comentário. eu estou dizendo o seguinte: se você tem esse conceito apropriado, quando você começar a ouvir os outros conservadores, vocês vão perceber que esse conceito, nem para todos os que estão do nosso lado, eles estão calcados. Porque eles ficam mudando na nuance. Porque o que é a política? A política, presta atenção, ela é o ambiente do possível. Então, quando um indivíduo que vai para a política e ele se diz conservador, em alguns momentos ele vai se deparar numa encruzilhada muito grande. Porque o dinamismo e a mutabilidade da política, a negociação da política, ela é própria da política, ela vai te confrontar, porque você carrega dentro de si de que algumas coisas são e serão para sempre. Mas no jogo político não é assim que funciona. Então nós temos que dar um desconto para todos que vão labutar na política. Porque a política ela é negociação, ela é jogo, ela é mundo prático. Ela não é a ordem moral duradoura. Então as pessoas pegam muito no pé do Jair Bolsonaro quando foi presidente, injustamente. Porque ele fez o que deu para fazer. Não dá para fazer mais. Ele errou em alguns pontos? Ele errou. Mas o que deu para fazer, ele fez. E ele teve, de vez em quando, desculpa a expressão, negociar com o demônio. Porque esse é o ambiente da política. Agora, se você é um purista, você não pode entrar em política. Porque a política, como eu falo sempre, é a antessala do inferno. Você bobeou, tu está dentro do inferno. Ela é complexa. Então você não pode entrar nela intelectualmente e moralmente, e eu até digo espiritualmente, despreparado. Porque você vai ser solapado e engolido. Não sei se as senhoras compreendem assim também. Eu concordo, professor. Você tem que estar preparado, né? Muito preparado nesses 3 sentidos que você falou. Senão, você pode ver, se tem um partido que está sendo traído, é o Partido Conservador. Isso, exatamente. E eu já vi muitas traições, entendeu? Então, é complicado. Realmente, a política você não pode ser 880, você tem que ter um jogo de cintura, porém dentro dos seus princípios, né? Dentro dos seus princípios, porque se você sair dos seus princípios, para que é preferível você nem entrar, né, na política, porque você não vai alcançar o objetivo ao qual você entrou, pelo menos esse é o meu pensamento. Você tem que ter jogo de cintura, não tem jeito. Aliás, em tudo na vida da gente, né, professor? A gente não pode ser muito só uma coisa, né? Você tem que ter um equilíbrio, mas na política muito maior. E para você ter esse equilíbrio na política, esse jogo de cintura, realmente você tem que estar preparado. Eu penso, já falei que até com a Lia aqui, com algumas pessoas, que quem hoje nunca participou em nada da política não pode querer entrar assim, sabe, de cara e fazer de tudo para se eleger, porque vai transformar aonde ele vai estar. Não existe isso. Vocês vão descobrir comigo que não tem como mudar o mundo. Isso. E administrar uma área política é muito diferente do que você administrar a sua casa, administrar a sua igreja, administrar a sua empresa.
Então, empresa quando é vê uma sua. pessoa assim, eu sou candidato, nunca participou de nada na política, nem participou de partido, nem participou de reunião política, não sabe nada. Aí chega e fala assim, eu sou candidata a senadora, ou eu sou candidata a presidente da República, ou eu sou candidata... Não é assim. Não existe isso, não tem como. A pessoa chegar lá vai ser engolida no mesmo mês. Né? E eu tenho assistido até estudo do Flávio Bolsonaro, e aí ele estava falando de como que funciona lá dentro, né, no Senado e na Câmara Federal. É uma coisa de doido. Uhum. Para quem chega lá e fala assim, porque eu vou fazer isso, porque eu vou botar o projeto disso, projeto daquilo e tal. Quando chega lá e vê que não é nada daquilo que você imagina, a pessoa fica numa decepção e fala assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, mas você está diante, você carrega um princípio. Olha, na sua cosmovisão, o princípio de uma ordem moral duradoura é o começo de tudo. Sim. Porque senão, quando você estiver nesse ambiente, você está perdido. Se você não tem já valores que transcendem a você. Os valores, eles estão para além do ser humano. Não é algo que eu inventei. Eu não sou um Rousseau que estou no meu escritório aqui escrevendo a tese de consertar o mundo. Isso é coisa de progressista. Isso é tese de progressista. Eu estou na contemplação. Eu contemplo Deus, a própria natureza, a vida social, e eu penso e eu retiro os elementos dela. Olha aqui, que não dá para vocês verem direito. Eu coloquei uma imagem de Dante, Portal do Inferno. Eu estou vendo aqui. O que aconteceu com a gente? Tá dando para ver perfeitamente. Esses elementos aqui, eles não colocaram nesse portal que o Dante ilustra muito bem. Gente, vamos ser sinceros. Não está muito difícil e complicado de entender esse mundo? Tá. E como tá? E como tá? Agora, eu acho que eu sou um Tá pouco sonhadora. desafiador. Desafiador. Professor, Sim. eu sou professora, né? Uhum. Então, assim, agora mesmo, antes de entrar a falar com vocês, eu estava no grupo, porque eu tenho o costume de criar um grupo com meus alunos. Uhum. Fundamental 2, que é ginásio, né? E eu peguei os meninos do 6º ano. E aí tem, assim, as normas de funcionamento, e eu vi que eles saíram das normas. E uma coisa que eu aproveito para poder fazer em sala de aula, não só ministrar a minha aula, mas falar sobre princípios, sobre caráter, sobre Deus. Tanto que todo dia eu ponho um versículo bíblico, e eles acostumam, hoje vou ter versículo bíblico, porque é a maneira que eu acho de levar a palavra do Senhor. Né? Até eles vêm, às vezes, com um versículo para mim, professor, esse versículo aqui, se um dia um menino falou Êxodo, sei lá, alguma coisa errada assim, mas não tinha nada a ver com a Bíblia, já até engraçado. E aí eu estava observando que eles estavam falando palavras que não convinha. Agora mesmo no grupo, eu falei, vem cá, não é isso que eu trabalhei com vocês. Cadê o caráter, a postura, o respeito, a responsabilidade? Porque, por isso que eu falei que eu sou meio sonhadora, porque eu vejo na minha profissão que a gente pode transformar. Aquelas pessoas que estão ali. Exatamente, mas se todos os professores se unissem e fizessem tivessem a mesma ideia, tanto que eu tenho um projeto de estar fazendo isso, porque se eu quero melhorar algum lugar, primeiro começa na minha casa, e a minha casa, atualmente, seria o meu município, falando politicamente, não minha casa residencial, mas minha casa município. Então, se a esquerda usou as faculdades para poder dominar, no caso, a sociedade, mas, porém, eles fizeram assim, eles dominaram, eles não deram cultura para eles foi apenas uma lavagem cerebral. Deram uma outra cultura, Delba. Uma outra cultura. Não, cultura que eu falo assim, conhecimento. Deram outro cultura moral, conhecimento de quê? Conhecimento errado. Deram um outro conhecimento. Então, assim, eu penso que, é por isso que eu falei que eu sou meio sonhadora, eu penso que a gente pode mudar, sim. Com certeza. A sociedade, depende da união e da boa vontade. Eu falo com a minha categoria, vocês, até às vezes eu sou um pouco assim, meio Pedro, exagero, se vocês são tudo covardes, que vocês não têm coragem de dar cara para bater, e contra o sistema.
Então, eu sou daquela que minha filha chegou agora, né? Que ela é militar junto com meu marido. Mãe, a senhora fica doente, só está doente, você gosta de apanhar, né, mãe? Você apanha. Não, minha filha, porque se está pegando fogo a floresta, eu sou aquele Colibri. o colibri que eu vou lá com a água, a minha porção de água eu levo. Se eu não apaguei a floresta, mas a minha parte eu fiz. Então, a minha consciência está limpa, está livre. Me permita E, uma consideração, Delba. Esse hum, elemento é moral. Ele está dentro de você. Você mesmo, exatamente. Jesus, que chegou, viu o templo todo errado, com vendilhões. E aí você pegou um chicote, saiu batendo de um lado, empurrando os vendilhões do templo, expulsando e gritando: a casa do meu pai é casa de oração. Sim, Então, essa coisa é moral, é interna. sim, isso irrita a gente, se distece a gente, entendeu? Então, assim, o pouco que eu posso fazer, eu tento fazer, né? Mas eu já colhi fruto, porque, pelo menos, agora me lembrei das ovelhas 99, se uma, pelo menos, se salvar. E eu tenho Com visto certeza. alunos, e inclusive senhoras casadas, que já chegou para mim, se professora, eu chegava aqui na escola às vezes, depois de um dia todo de labuta, de casa, de família, de trabalho, de aborrecimento com o filho, com o marido, vi o versículo num quadro, porque é EJA, jovens e adultos, né? Uhum. Antigo Mobral, e às vezes essa mensagem do quadro me trazia ânimo, me Amém. dava força para continuar. Entendeu? Então, assim, é a semente que a gente vai jogando. Então, eu acho que a política também, eu acho que eu sou muito radical, por isso que eu falo assim, eu não sou Não, pré-candidata. não. Mas você tem aquela Eu não sei, coisa. não sei, eu sou assim, eu sou meio assim de dar a minha cara, eu não corro do pau. Você não é radical, você é posicionada. É boa, bela Sim, palavra. você falou uma coisa certa, eu sou posicionada, mas eu tenho um defeito que eu falo às vezes demais, assim, o que eu penso, eu não sei comer pelas beiradas, sabe aquela tática de advogado, que vai comendo devagarinho, que vai, sabe? Eu já chego, e já Calma, calma. Fique derramo. calmo. Aí eu falo, Senhor, trabalha comigo. Gente, desculpa aí, eu estou tomando toda a aula, desculpa, Não, professor, tá eu vou tudo até bem. parar porque eu estou falando demais. Mas Deixa pra lá. eu concordo com a Delba, né, nessa questão de que eu penso em ser contribuição, em algumas coisas a gente pode ser transformação, sim. Como a gente pode ser transformação dentro da nossa casa, com os nossos parentes, a gente pode ser transformação no lugar onde a gente trabalha, né? A gente pode Sim, ser em aonde a qualquer gente lugar. vem inserido e sempre, né, com os nossos princípios. Nunca Primeiro mudando. É, princípio conservador está aqui para vocês. Uma sim, ordem moral duradoura. A a Isso, palavra que está ordem marcada aqui é moral. duradoura. Não pode ficar Exatamente. mudando, hora aqui, hora lá. Olha o que diz o. Exatamente, professor. Ah, Nosso testemunho tem que ser em qualquer lugar, em qualquer horário, independente de qualquer coisa, porque em qualquer lugar que nós estivermos, por mesmo que a gente ache que a gente não está sendo observada, sempre vai ser uma sempre. pessoa te observando e falando. Eu tenho assim, cada coisa que eu falo, eu me recordo de situações que me acontecem. Uma coisa que eu vou contar para vocês, pode? Uhum. Sim, Eu sempre fui uma pessoa assim, eu sou uma pessoa muito sentimental e estou sentindo emotiva. mesmo. É. Então, assim, eu não posso ver ninguém na rua pedindo dinheiro ou pedindo comida, porque aquilo me toca, né? Então, eu comecei naquelas pandemias e tudo mais, e até depois, aí eu fiz a questão de cesta básica e dei para todo mundo, mas coloquei uma cesta básica só, coloquei tudo. Dei papel higiênico, sabonete, sabão, porque a gente usa tudo isso, né? Uhum. E eu falei bem assim, gente, eu tenho meu emprego fixo, eu sei que meu emprego eu não vou perder, porque eu sou efetivo do município, estou Uhum. concursada. Mas quem perdeu os seus empregos não tem. Então, mesmo que eu faça dívida, depois eu vou ter condições de pagar. Mas muitos não vão ter. E aí passou. E eu sempre usei dessa maneira. De passar, de ir lá comprar uma carne, passar no. Esses dias minha irmã estava rindo da minha cara, que ela veio almoçar aqui em casa, e era um dia, uma hora quase do almoço, eu estava na rua, passei no supermercado, comprei uma galinha assada e trouxe para casa. Chega no semáforo, tem o pessoal do negócio de drogas, daquela igreja,
que faz o resgate de donativos, esqueci o nome. Renascer, a de SDC? Vitória. Não, um Renascer de Vitória. Eu acho que é resgate ou renascer. Sim, sei qual é. Aí o cara falou bem assim, nossa, hoje não fiz nada, nem para almoço. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma galinha que eu acabei de comprar, você quer? Eu assim, quero. Aí eu dei para ele, e minha irmã falou assim, e meu almoço? A gente come ovo, como qualquer coisa em casa que tiver, a gente faz. Lá tem idiota, a gente come. Ela ficou rindo da minha cara. E outra coisa que me aconteceu foi um desses semáforos, num lugar assim muito pequeno, uma rua bem pequenininha. Ali, Rua de Lé, perto da Igreja Católica, lá no centro. Sei. Aquela ruazinha, aquele Sei. semáforo, né? E aí tinha um homem assim, tô com fome, querendo donativo para poder fazer comida para ele. Eu estava com uma cesta básica dentro do carro. Aí, ao final, o semáforo estava parado, estava fechado, eu saí rapidinho do carro, abri, porque eu ando com o coisa dentro do carro, né? E dei para ele essa básica e fui embora. O sinal abriu, foi coisa rápida mesmo. Estava indo até para um médico, para o dentista. Daqui a pouco eu recebo um zap. Falei assim, muito bonita a sua atitude. Falei assim, como assim? Quem é que me viu nessa ruazinha pequenininha? Então, a nossa atitude, independente do local que você estiver, você está sendo observado. Sim. Então, tem pessoas que querem ser, tudo sei que o professor falou, na igreja. Mas quando sai da igreja, é totalmente ao contrário. E aí, muitos foram eleitos, dando uma de conservadorismo, de dar direito, isso e aquilo, só para poder enganar o povo. Sim. E isso eu não admito. Eu não aceito a situação dessa. Mas você vai ter que Entendeu? lidar com isso, que vão aparecer outros. Você tem que lidar, mas você não precisa ser igual a eles. Não, igual não. Não. Entendeu? Quer dizer, que nem eu falo assim, eu posso conviver, mas eu não aceito. Mas a gente convive. Bem, Pelo menos é civilizado, né? para a gente poder amarrar, então, Chega, o velho da chega. Virgínia, infelizmente partiu, nosso querido Olavo. Princípios universais que valem como uma lei moral que está na natureza do homem. O conservador ele entende que o homem ele é chamado para essa lei moral. Isso está dentro dele. E ele quer fazer isso dessa maneira. Então, primeira coisa que nós aprendemos hoje, o primeiro princípio, se a gente consegue fazer dois, é esse princípio denominado ordem moral que permanece ou duradoura. Segundo princípio, o conservador adere. Amarra essa palavrinha aí, adere. Vamos de novo, hein? O conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade. Então, isso é muito importante. Eu coloquei aqui para vocês logo uma imagem de uma família conservador. Um homem conservador com uma mulher conservadora e com seus filhinhos conservadores. Essa estética não tem mais, está desaparecendo. Poucos lugares você consegue ainda ver pessoas que são que se vestem desse jeito, que agem desse jeito. O mundo está muito mudado. E aí eu fiz de propósito essa imagem para vocês começarem a captar pela imagem. O conservador, repara a palavra, adere. Costume tradicional. É costume que permitir que as pessoas vivam juntas em paz. John Keats. O conservadorismo não conserva tudo, apenas os arranjos tradicionais conducentes a uma vida melhor. Ou seja, eu não vou ficar aqui conservando tudo que já passou no tempo, mas quais são os elementos que eu posso conservar para que a vida continue melhor. Então, olhem para a minha imagem. Este modelo de família que nós defendemos, ele já está atravessando o tempo há pelo menos 2000 anos. E ele se mostrou para nós que é o modelo que dá certo. Então, essa convenção família, esse costume de viver dessa forma, eu quero dar ele o quê? Continuidade. Olha uma outra consideração que eu faço sempre. Essa ideia aqui, ó. Olha essa coisa da justiça. A justiça. Convenção e direito.
É através da convenção que conseguimos evitar as eternas discussões sobre direitos e deveres. Burke. São as tradições que cobrem a natureza nua. Esse aqui é muito legal. São as tradições que cobrem a natureza nua dos indivíduos com as vestes do costume e do hábito. E aí eu coloquei a perspectiva do direito, porque se tem uma coisa que no nosso país está completamente tomado pela esquerda, a área do direito. Hoje eles fazem, através do chamado neoconstitucionalismo, uma hermenêutica do direito, uma interpretação extremamente relativista, onde não tem nada que lembre um pouquinho de verdades absolutas. Tudo está dentro da cabeça do juiz. Tudo está dentro do desejo desse jurista. E aí, por meio desse relativismo subjetivista, ele vai mudando tudo. Por isso que o mesmo fato, ora é punível, ora não é punível. Como pode ser isso? As pessoas praticam as mesmas coisas. Pune esse e não pune aquilo. Como pode ser isso? Porque essa área, que é o direito, está tomada, mas nós não. Nós não. Nós aderimos às convenções, aquilo que passou no teste do tempo. Queridas, há uma sabedoria na tradição. Eu vou repetir, hein? Há uma sabedoria na tradição. Porque ela vai trazendo ao longo do tempo elementos que são importantes para a vida em sociedade. É a tradição. E olha, deixa eu te falar algo aqui, ó. De tudo que eu estou falando nesse segundo conceito, princípio, continuidade. Guarda esta palavra. É a forma de atar uma geração com a outra. Dê uma olhada na minha imagem. Eu tenho aqui uma criança com o seu avô. Unir uma geração com a outra. É a seiva vital da sociedade que não pode ser interrompida. O que a esquerda fez? A esquerda, ela segmentou e dividiu as classes, os grupos. E a maneira que ela encontrou para destruir a família, por exemplo, é separar pais e filhos. Marx e Engels, eles têm obras só para atacar a ideia de família. A Escola de Frankfurt escreveu uma obra chamada A Personalidade Autoritária, para atacar a figura de uma pessoa. E não é da mulher, que é a mãe, mas do pai. Eles querem romper a continuidade. Eles querem colocar o meu filho de um lado e eu do outro. E nós em um conflito. João Pereira Coutinho, o grande escritor português e conservador. Ao indivíduo, olha que coisa, hein? Ao indivíduo cabe receber o que foi preservado. Desfrutar dessa herança como fiel depositário e passá-la às gerações vindouras em uma cadeia que se percebe como invisível. Isso é lindo, interminável. Eu recebo da geração anterior, eu desfruto e depois eu passo para o meu filho. E depois o meu filho passa para o meu neto. E o meu neto para o meu bisneto. Essa continuidade, porque nós aderimos a estas coisas, essa continuidade é o segundo princípio conservador. Essa ordem moral, ela é recebida por mim e ela é passada. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão lidando com o partido, hein? Sem jovens, o PL vai morrer. Ainda bem que nós temos Nicolas Ferreira, Ana Campanholo, Carol Detone, que
que são grandes expoentes do meio conservador. Mas se nós não conseguirmos passar isso, vou voltar aqui para vocês poderem perceber. Se você não aderir a esse costume, a essa convenção, a essa continuidade, se você não conseguir fazer isso, acaba. Desculpa, passei demais. Olha que coisa. Eu coloquei aqui uma igreja batista muito tradicional, que está lá no Recife, da Capunga. Eu coloquei ela porque ela está ali como um templo. Os templos são interessantes. Os monumentos são interessantes. Porque vão passando os anos e o monumento está ali como testemunho. Corporação espiritual. O organismo social é uma espécie de corporação espiritual, comparável à igreja. Uma comunidade de almas. Olha que coisa maravilhosa. Uma comunidade de almas. Roger Scruton. Os políticos podem ter objetivos e ambições para os povos que eles procuram governar. Mas uma sociedade é mais do que um organismo mudo. Ela tem personalidade e vontade. A sua história, as suas instituições e a sua cultura são, guarda esta expressão, repositórios de valores humanos. Isso quer dizer que eu, um homem de 54 anos, eu recebi coisas, eu aderi, e por meio da tradição eu estou comunicando isso. Eu sou uma espécie de totem. Eu sou o pai de uma família. Os meus filhos, quando eles eram pequenos, eles olhavam para mim e eles verificavam a minha vida para ver que aquilo que eu estou falando também está sendo o quê? Vivenciado. Infelizmente, muitas das coisas que eu acabei falando, eu nem vivi. Eu confesso isso para vocês. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não cometeria esse erro. Eu não cometeria. Mas lembra, um conservador, ele adere ao costume. E ele passa isso em uma corporação espiritual. Isso não é uma coisa de ideologia, de ideias. Mas essa relação de uma geração com a outra, isso vai passando. E aqui eu digo uma coisa para vocês. A esquerda está sofrendo demais nesse Brasil de meu Deus. Sabe por quê? Porque nós, talvez instintivamente, nós passamos muito desses valores. Exemplo, o show da Madonna. O show da Madonna na praia, ele é jogar tudo na cara do brasileiro. E o brasileiro não aceita. Talvez ele aceitaria isso em 4 paredes fechadas. Mas em público, ele não aceita. Porque dentro dele ele carrega. Ele carrega isso dentro dele. Olha, o brasileiro é mais conservador do que vocês pensam. Então, segundo princípio, adere ao costume, às convenções. E tem algo mais. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Passar isso para a próxima geração. Se quebrou, acabou. Por isso que todo progressista, ele é um indivíduo que está rompido com o tempo e o espaço. Você pode reparar um garoto progressista. Ele está sempre falando da própria família, da sua tradição, da sua religião. Ele está negando todas estas coisas. E ele sempre olha para o futuro, esperando que lá no futuro ele possa encontrar esse lugar ideal chamado de utopia. Nós não. Nós não trocamos a incerteza do futuro com o que nós já temos, com o que nós já conquistamos. Em relação ao futuro, nós só temos uma esperança, como é a esperança cristã de um dia estar com Cristo. Só uma esperança. Amém. Mas eu não troco as coisas que eu já tenho. Eu não troco a minha família por uma aventura, por exemplo. Considerações ou perguntas? Esse tópico é interessante.
Eu vejo assim que a gente tem uma missão muito grande de passar, né, para os nossos filhos. Por isso que a esquerda ataca tantas famílias, né, professor? Porque não quer que isso aconteça. É passar, né, para a próxima geração essa estrutura, essa base, o que é a família, né, todos esses princípios. Por isso que a esquerda trabalha tanto para destruir as famílias. E aí, com isso, também destrói o quê? O futuro. Futuro. Todo mundo acha que o grande lema do movimento hippie, das décadas de 60 e 70, é o paz e amor, ou sexo, drogas e rock and roll. Tinha um lema secreto, vamos assim dizer, que é: não acredite em ninguém com mais de 30 anos. Delba é engraçado. É sério, Delba. Não acredite. É mole? Vamos falar um pouquinho de pedagogia, ô Delba. Paulo Freire, na sua pedagogia bancária que ele criticou, ele está dizendo o seguinte: olha, é uma pedagogia bancária, porque o professor, no alto da sua cátedra, ele deposita no aluno conhecimento e o aluno não tem condição de produzir conhecimento que ele é depositado. O que o Paulo Freire está fazendo? Quebrando. Inclusive, na sua luta de classes, Freire vai dizer que há um antagonismo na sala de aula. O professor na cátedra e o aluno bancário sentado no banco recebendo. E aí o que ele faz? Vamos fazer a inversão da sala de aula. E vamos colocar quem como protagonista? Um menino de 4 anos de idade? De 6 anos de idade? Que vai trazer um conhecimento. Que conhecimento um menino de 6 anos de idade pode trazer em termos de processo de ensino-aprendizagem? Porém, isso é poético, isso é romântico, mas isso deseduca a própria criança. Esse negócio de inverter a sala de aula, e aí a Delba deixou de ser professora e passou a ser uma facilitadora. Não, a Delba está ali facilitando na sua aula lúdica. Não. A Delba está alfabetizando. Alfabetizando. Quando uma professora ou um professor, ele alfabetiza uma criança, ele dá a essa criança autonomia. Mas quando ela deixa o aluno fazer no tempo dele, do jeito dele, como ele quiser, do jeito como diz os nossos pedagogos, produto final dessa educação Paulo Freire, o que nós temos hoje no Brasil. Meninos dando aula para os meninos no final do ensino médio que não sabe ler ou entender o que está lendo. Percebe? É desse modelo. É desse É modelo. desse modelo. E é isso que eu quero lutar contra. Porque eu não aceito essa educação do jeito que está. Entendeu? Só que eu preciso de gente junto comigo, porque eu sozinha, né? E eu já estou me preparando, primeiramente, pedindo ao Senhor que me abençoe. E aproveitar o irmão aí, professor, irmão em Cristo, vocês, meninas, orem para o Senhor me orientar. Amém. Porque uma coisa, professor, que eu pensei foi o seguinte, sonhadora, né, eu entro na política para poder tentar mudar. Não deu certo. Da maneira honesta, é muito difícil você entrar, né? Porque, infelizmente, as pessoas que, às vezes, até têm vontade de se comprometer, mas, de repente, a barriga fala mais alta ou o olho fala mais alto, e aí eles se corrompem, né? E eu tinha já um projeto, já há algum tempo, de tanto levar chulapada para a administração, porque, infelizmente, na política as pessoas gostam que se curvem, né? E eu já falei, já declarei 1000 vezes, eu falo na escola que eu me curvo perante ao Senhor, ao homem eu respeito, ao Senhor eu me curvo, mas ao homem não. E isso não agrada, né? Nenhum gestor, que eles gostam que você puxe o tapete vermelho para eles. Se depender de mim, eu vou puxar com eles em cima, para poder Você caírem. alfabetiza, Delba? Não, eu não sei alfabetizar. Eu dou aula de matemática, eu não sei alfabetizar. Sim. Então, Eu não tenho. Meus pequenininhos, eu gosto de brincar com eles. ensine os meninos do seu nível a dominar a matemática do Fundamental 1, principalmente as 4 operações. Fez isso, Sim. Ele está liberto. Sim, eu falo com eles. Eu falo com eles que a matemática é uma escada. Sempre que você vai subir a algum lugar alto, você tem que
pisando no primeiro degrau. O primeiro degrau são as 4 operações. Ele nunca vai conseguir chegar ao teto se ele não tiver o primeiro e o segundo degrau para se apoiar. Você pede para ele dominar Então, a tabuada? Como? Você pede para eles Mas- dominarem a tabuada? Olha, pedir eu penso. Agora o problema é que eles não Tá, tudo obedecem. bem. Fez seu papel. É porque essas Isso coisas aí, são os inclusive. elementos da educação clássica. A aritmética é uma das bases da educação clássica. Mas está sendo muito prejudicado atualmente. Né? Inclusive, o agora mesmo falou assim para mim, um aluno, professora, fora bronca, eu dei neles, né? Olha, o que eu ensinei para vocês? Respeito, caráter, amor ao próximo, né? E eu tinha dado para eles a respeito de potência e radiciação, né? Uhum. E aí falaram, professor, você não vai dar radiciação para a gente continuar? Eu falei assim, infelizmente, tiraram no conteúdo de vocês esse conteúdo que é bem importante, que uma coisa tem a ver com a outra. Mas, entre os bastidores, nós vamos falar sim. Porque eles tiraram, só que eu acho que é importante, eles não vão ficar livres assim, não. Então, o que eu vejo? Eu sempre tenho um livro antigo, de 90 e pouco, e de um livro atual. E peço para comparar. Então, aí eu falo, agora eu vou no que o senhor falou na família. Pega a família que eles consideram família atual e pega aquela família que o senhor mostrou. Aqui uns dias, se nós não tivermos essa imagem bem fixada e bem guardada nos nossos escaninhos, nas revistas e fotos, que eu gosto muito, eles não vão saber que é uma família mais. Mas nós vamos continuar vivendo as nossas famílias. A gente não Mas pode... uma coisa interessante, porque nós vamos passando valores para os nossos filhos e também tenta passar para os alunos. Por mais que eles não peguem nada, mais à frente eles vão lembrar de alguma coisa que Com você certeza, falou. a gente vai viver isso. Entendeu? E eu me surpreendi com a minha filha, que eu falei assim para ela há pouco tempo. Uma também gosta de dar aula, deve fazer psicologia em breve, já fez um curso de superior, está fazendo mais 2, e falou assim, mãe, uma coisa que eu pedi para ela fazer, eu não pedi que ela fez. Eu falei assim, minha filha, mas você fez isso? Eu falei assim, lógico, mãe, eu aprendi com a senhora. Então, isso são valores que você vivencia e, por você vivenciar, eles vão te copiar. Então, é aquilo que o senhor falou, que nós comentamos agora mesmo. Você tem que ser o que você é em qualquer lugar. Você não pode ser uma máscara. Continuidade. Exatamente. Você não pode viver Continuidade. uma farsa. Você é uma maneira aqui, é de um jeito, na frente você é de outro jeito. Isso é o que acontece na nossa política. Eles fazem isso agora para te agradar, para poder te conquistar, e depois eles fazem totalmente o inverso que eles prometeram fazer. Foi o que aconteceu com muitos políticos aí, que foi na onda do Bolsonaro. Para me desculpar, mas você sabe que é verdade. Com certeza. Falei. Desculpa. Não tem problema. Próxima aula, então, nós iremos trabalhar o terceiro princípio do pré-estabelecimento. Na aula de hoje, nós trabalhamos o ordem moral duradoura e o conservador adere, é a palavra-chave, adere ao costume, confere, às convenções e à continuidade. Queridas, sem continuidade, acabou tudo. Temos que fazer, então, um esforço. Tá bom? Alguma outra das colegas querem fazer alguma consideração? Porque senão a gente vai chegar Quero aqui. só agradecer, tá, gente? Porque eu não participei antes e perdi, lógico, mas eu quero agradecer e pedir desculpa, porque eu já fiz lá alguma coisa na minha cozinha, já estou fazendo minha janta, mas eu não perdi uma palavra de vocês. Você falou aí em conservador, continuidade e outro C. Eu falei assim, pois C é o cubo. Só que eu não me lembro quais são os Cs, mas devagar eu vou colocando. O conservador, eu vou mandar depois para vocês. O conservador C. adere ao costume, às convenções e à continuidade. Eu sei que é CCC. Conservador. É isso aí. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Nada. Professor, muito obrigada mais uma vez. E amei a aula. Muito Vamos devagarinho mesmo. aqui tentando aprender um pouco, né? Mas é assim mesmo. E
Obrigada, Delma, aí pela participação. A Eliane aqui de novo. A Lia hoje conseguiu, né? Graças a Deus. E vamos passar isso para frente, né, meninas? Porque vocês estão participando e estão vendo como que é boa a aula, né? Muito produtiva e todos precisam estar, assim, né, participando dessas aulas. É isso que vai dar para nós substância. Isso. Professor, Boa muito noite. obrigado. Ainda está falando. Pode falar, Lilian. amor. Pode falar. Eu quero só agradecer, né? Meu celular está com problema, já tem um tempinho, mas graças a Deus hoje eu consegui participar aqui. E é sempre prazeroso participar das suas aulas. Eu já tive o prazer de participar em outros momentos. Obrigado. E com certeza sempre é muito rico, muito aprendizado, muita coisa. E ainda com a contribuição, né, das universitárias. Aí fica melhor ainda, né? Porque às vezes uma dúvida, uma pergunta ou alguma coisa que um faz já é uma resposta para a gente também, né? E inclusive fazer a gente pensar. Com certeza. Pensar. É isso. É a constância. É o que eu Isso. guardo dessa aula hoje. Constância. Palavra-chave. Quero agradecer, professor. Eu fiz algumas anotações aqui. Depois, na oportunidade, vou estar revendo a aula, porque realmente essa aula foi muito preciosa. Obrigado. E esclarecedora sobre vários pontos que é importante, mas nem sempre a gente coloca em alta relevância, né? Quando a gente começa a entender alguns princípios, a gente começa a dar mais, não vou dizer credibilidade, mas um olhar especial e entender que alguns pontos que vêm se perdendo a gente precisa trazer de volta. Com certeza. E os vínculos dentro das famílias, elas vêm se perdendo devido a tanta tecnologia. E dentro das falas, dentro da explicação que você deu, eu acredito que leva a gente a refletir também a questão hoje do vínculo, né? Essa palavra é maravilhosa, adoro essa palavra, vínculo. Vínculos que a gente precisa estar reconstruindo e também estar trazendo consciência para a sociedade, né? Eliane, Pode eu falar. aproveito, a direita conservadora, ela precisa de pessoas na área da psicologia, principalmente naquele tema a gente conversava antes, e sobre a ordem da alma. E um bom terapeuta centrado, que vive o que acredita. Porque nessa área das psicologias, vamos assim dizer, tem muito cara louco, muito maluco. Oh! Entendeu? Então, aí, quando uma família encontra uma terapeuta cristã, conservadora, conhecedora, que só de chegar no consultório já encontra paz, tranquilidade, já põe o menino lá, a menina, já começa a ordenar a vida, essa coisa da alma. Meu filho, seu consultório não vai ter lugar para ninguém. Tanta gente que vai querer entrar lá. Amém. Porque é uma vida, o conservadorismo é uma vida, assim, ele é mais fácil, porque você já tem exemplos na própria tradição. Que você pode. Sim. Olha, você vê, eu trabalho com os homens, só abrindo um parêntese. Eu trabalho com os homens, eu e o pastor Jonathan, nós trabalhamos com os homens aqui em Guarapari. De vez em quando eu estou conversando com os homens, eu falo assim, cara, só vai para casa. Pega a família e vai fazer um lanche. Mas que coisa boba. Para ouvir. Senta à mesa. Mas é o que. Não, eu queria. Não tem nada, não. Compra uma pizza, coloca na mesa, senta junto, os filhos vão comer, tomar Coca-Cola, conversa e ouve. Hein, Helene? A coisa começa já a mudar. Esse é o tempo de qualidade que a família precisa para criar memórias, né? Memórias afetivas. E essas memórias afetivas criam vínculos, e vínculos são importantes, né? Dá continuidade. Dá continuidade. Tá bom? Eu vou me colocar aqui de novo na frente aqui para fazer aqui então as minhas considerações finais. Então fizemos a segunda aula com 2 conceitos: ordem moral duradoura, e essa ordem está para além do ser humano. Se eu for um pouco teológico demais, me desculpa, um pouco filosófico, me desculpa um pouquinho. E o conservador adere ao costume, às convenções
e a continuidade. Tá bom? Eu vou fechar aqui, vou parar aqui a nossa gravação e tenham todas uma boa noite. Só um minutinho.